Olá, pessoal. É um prazer inenarrável estar aqui, né, no canal do professor, essa pessoa inoxidável. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Bom dia! Hoje são 24 de outubro de 2022, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Estou fazendo uma pequena série sobre os dois relatos lendários que estão na Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Dois relatos criados por dois escritores hebreus. Até agora fiz 15 vídeos, e mostrando 18 erros. Vamos agora ao 16º vídeo, com o 19º erro. Vamos lá. Caro leitor, eis a relação dos erros bíblicos já analisados. Primeiro erro: o sol criado depois da terra, das águas, das plantas e das árvores. Segundo erro: a lua, um luzeiro, criado para iluminar a terra durante a noite. Terceiro erro: as estrelas criadas também para iluminar a terra. Quarto erro: plantas e árvores criadas antes do homem, no primeiro relato, e o contrário, no segundo relato. Quinto erro: homem e mulher criados ao mesmo tempo, no primeiro relato, e o contrário, no segundo relato. Sexto erro: animais irracionais criados antes do homem, no primeiro relato, e o contrário, no segundo relato. Sétimo erro: o dia e a noite sem a existência do sol. Oitavo erro: as águas surgindo antes da existência do sol. Nono erro: a existência de águas acima dos céus. Décimo erro: os animais domésticos, segundo sua espécie. 11º erro: plantas e árvores terrestres criadas antes dos animais aquáticos. 12º erro: o universo criado em 6 dias. 13º erro: a existência das aves antes da existência dos animais répteis. 14º erro: o homem e os animais da terra eram vegetarianos, não comiam carne e eram também inofensivos. 15º erro: o primeiro homem que surgiu na terra era agricultor. 16º erro: as aves voam sobre a terra. 17º erro: um único homem colocou nomes em todos os animais. 18º erro: os animais da terra moravam no jardim do Éden. Para esse vídeo, mais um erro e mais uma ingenuidade. Vou analisar primeiramente a ingenuidade. Se você, leitor, for um cristão, quero lhe fazer uma pergunta. Por favor, não fique com raiva de mim. Você crê no Deus hebreu? No Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não é mesmo? Então vou fazer a pergunta. O Deus hebreu é um ser puro? Se a resposta for positiva, sim, então por que ele fez animais impuros, imundos? Como é possível um ser puro fazer animais impuros? Como?
Veja, leitor, o quadro abaixo. Temos aí, à esquerda, o primeiro relato da criação em Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, versículo 25. Temos aí à direita, mais à frente, outra passagem bíblica, Levítico, capítulo 11, versículo 7. Então vamos ver aí à esquerda, Gênesis, no relato bíblico. Diz assim: e fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Ou seja, está escrito aí que o próprio Deus disse que sua criação era uma coisa muito boa. E temos aí o animal criado, o porco. Temos aí o porco criado aí. Nessa expressão animais domésticos, isso aí, outro erro aí que eu já analisei. Animais domésticos. Não existem animais domésticos. O que existem são animais domesticados. Domesticados pelo homem. Mas não animais domésticos conforme a sua espécie, conforme a natureza. Não. Não existe. Já analisei isso aí. Mas eu quero aí pegar o porco, o animal porco. O animal porco. Você vê aí que o Deus hebreu, na lenda primeira sobre a criação, ao fazer o porco, o animal porco, aí está. O Deus ficou muito feliz. E Deus viu que o porco era bom, coisa boa, o porco, porque foi uma criação do Deus hebreu. Então, aí na criação, em Gênesis, o animal porco é um animal puro. Porque Deus, sendo puro, não iria criar uma coisa impura. Certinho, amigo leitor? Entenda bem. Agora, vamos para depois de Gênesis, Levítico, capítulo 11, versículo 7. Está escrito assim, Deus aí falando para Moisés. Então, está lá, vamos. Diz assim, também o porco, olha aí, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Então veja, o Deus hebreu, aqui à esquerda em Gênesis, criou o porco. E ele viu que o porco é coisa boa. E viu Deus que isso era bom. O porco, um animal puro, na criação em Gênesis. Só que depois, o Deus hebreu mudou aí de posição. Já passou a tratar o porco como animal impuro, imundo. Você entendeu, leitor? O porco aí, ó, no primeiro momento, na criação, animal puro. Deus criou o porco e viu Deus que isso era bom. Só que depois, Deus virou as costas para o animal porco, já tratando o porco como animal impuro, imundo. Você entendeu aí, amigo leitor? A contradição clara? A ingenuidade dos textos bíblicos? Muito bem. No primeiro relato da criação, o Deus hebreu fez o porco e viu que isso era bom. Portanto, um animal puro. Muitos anos depois, o Deus hebreu passou a considerar o porco um animal impuro, imundo. Percebeu a ingenuidade na lenda? O que o pobre porco fez contra o Deus hebreu? O porco, coitado, nada fez, porque é um animal irracional. O mundo da Bíblia era tão atrasado que até os animais irracionais eram punidos, eram amaldiçoados. Até hoje, judeus e alguns cristãos, não todos, não comem carne de porco, porque o animal foi amaldiçoado pelo próprio Deus hebreu. Veja, leitor, o estrago que as religiões causam ao cérebro humano.
O Deus hebreu, ao criar o porco, disse que isso foi muito bom. Só que depois amaldiçoou o pobre animal irracional. Entendeu, leitor, a infantilidade do texto? Eu, Eustáquio, lá de Sobral, no Ceará, adoro comer carne de porco e sou a pessoa mais sadia da família. Segundo estudos científicos, a carne de porco é uma das mais sadias. Além disso, órgãos desse animal já são hoje transplantados para o homem, a fim de lhe garantir mais anos de vida. Entendeu, leitor, o atraso no mundo bíblico? Veja agora, leitor, mais um erro no primeiro relato bíblico. Observe o quadro abaixo. Temos aí Gênesis, capítulo 1, versículo 21. Gênesis, capítulo 1, o primeiro relato da criação. E temos novamente aí o livro de Levítico, mais à frente. Levítico, capítulo 11, versículos 13 a 19. Vou destacar aí o início do 13 e o final do versículo 19. Então veja à esquerda aí o primeiro relato da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 21, diz assim: Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Então veja aí, no primeiro relato da criação, temos aí as aves, criadas pelo Deus aí na lenda bíblica, as aves. Então quando Deus criou as aves aí, veja, e todas as aves, segundo as suas espécies. Então quando Deus, na lenda bíblica, criou as aves, ele também viu que isso era bom. Veja aí o final do texto bíblico. E viu Deus que isso era bom, ou seja, que as aves foram uma boa criação. As aves aí, animais puros. Não é isso, gente? Animais puros. Porque Deus, sendo um ser puro, não iria criar animal impuro, imundo. Então, Deus criou as aves, que são animais irracionais, e viu Deus que isso era bom. Agora veja aí à frente, mais à frente no livro de Levítico, Deus muda sua posição diante de muitas aves. Ele diz assim, veja aí em Levítico: das aves, olha aí, das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoço, a águia marinha, aí está a água marinha, não, águia marinha, o erro aí, desculpe-me, águia marinha, a cegônia, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Então veja, ao criar as aves, olha aí, o Deus está aí, as aves, animais puros. Só que mais à frente passou a considerar algumas aves como animais impuros, imundos. Entendeu, leitor? Percebeu, leitor, a mesma ingenuidade em relação ao porco? Aves são animais irracionais. Não podem ser responsabilizadas pelo que fazem. Na lenda, o Deus hebreu, ao criar as aves, viu que isso era muito bom. Viu que isso era muito bom. Só que, milhares de anos depois, resolveu amaldiçoar um grande número de aves. Na verdade, Deus algum existe? Deus algum amaldiçoa seres humanos ou animais irracionais? O homem, sim, é que cria deuses e muitas maluquices.
E o erro aparece no texto bíblico. É dito no versículo 19 que o morcego é uma ave. Não, o morcego não é uma ave. É um mamífero que voa, o único mamífero que voa. O escritor hebreu, com certeza, não sabia disso. Ele via o morcego voando e pensou que era uma ave. Mais um vídeo e muito obrigado.